A graça e a paz, amado, você que está em casa, que Deus abençoe sua vida, que possamos, nesse momento, compartilhar um pouco da palavra de Deus, refletir sobre ela e que ela possa abençoar a sua vida. Antes de começarmos, eu não posso esquecer de pedir para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, você possa curtir os nossos vídeos, para que assim a gente possa alcançar cada vez mais lares, pessoas, e que o Evangelho seja pregado. A palavra de hoje se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Embora um texto muito conhecido, existem algumas coisas que eu gostaria de refletir, e eu peguei como exemplo exatamente essa passagem, esse personagem, porque acho que ele tem muito a ver porque na verdade ele é ser humano como nós somos, e aquilo que o define também nos define, aquilo que ele passa, nós passamos, que ele passou e nós passamos. E acho que tem coisas interessantes nessa passagem, nada de novo, mas creio que é algo que possa te abençoar. Nós vamos ler a partir do versículo 69, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Texto que fala do momento em que Pedro nega Jesus. Como eu disse, é um texto conhecido. E às vezes parece fácil, mas na verdade às vezes é extremamente difícil pregar um texto que é extremamente corrente na igreja. Mas vamos lá. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69. Diz assim a palavra: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou-se e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, nós oramos, agradecidos por mais um dia, ainda que dias de tribulações, ainda que dias difíceis, todavia nos alegramos em Ti, Pai. Nos alegramos porque, mesmo diante de todas essas tribulações, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Usa-nos segundo a Tua misericórdia. Tu sabes da nossa condição, Tu sabes das vidas que o Senhor usa, e o Senhor sabe de quanto de graça nós precisamos para completar esta obra. Por isso que seja o Senhor a falar, a visitar os lares, e possa confirmar as palavras, segundo o Teu santo propósito, Pai. Nos abençoe, Pai. Fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não preciso mandar você sentar, porque você está sentado com certeza. Esse texto que fala desse evento muito conhecido, que fala exatamente quando Pedro nega Jesus, nos traz reflexões fortíssimas. Nos traz reflexões porque a gente pode ponderar, e muitas vezes quando é pregado, não muitas vezes, mas algumas pessoas talvez olhem para aquilo com um certo absurdo. Como pode um discípulo que viu tantas coisas, um discípulo que viu Jesus curar, um discípulo que viu Jesus andar sobre as águas, discípulos que viram Jesus acalmar a tempestade, multiplicar os pães,
Como é possível isso? Negar a Jesus? A grande pergunta talvez nos leve a uma simples resposta. Somos seres humanos. E todos nós, por mais heróis que queiramos ser, nos pegamos em momentos de fragilidade. Todos nós, por mais perfeito que nos esforcemos a ser, sempre somos bombardeados por certos sentimentos que nos lembram quem realmente somos, o que realmente somos. Entre tantos sentimentos, existe um que nos atormenta, em grau maior ou menor, mas o tempo todo bate ao nosso coração, que se chama culpa. Todos nós nos sentimos culpados por alguma coisa, às vezes por uma coisa leve, às vezes por uma coisa pesada, às vezes por coisas que a gente, rotineiras do nosso dia a dia, que não tem muita importância, coisas que talvez não afetem a ninguém, coisas que nós guardamos e que só a nós tormenta. E é sobre isso que eu gostaria de refletir. É sobre o impacto disso na nossa vida e de que como isso pode obscurecer aquilo que de tão maravilhoso nós recebemos de Jesus. Não só a sua salvação, mas todo o desfrutar do Evangelho que produz em nós coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, que por determinados sentimentos que nos assolam, que profundamente nos afetam, acabam por tirar de nós essa experiência. Porque Jesus não só nos salvou, mas Jesus trava conosco um relacionamento em que não só Ele abriu o céu, mas Ele nos conduz, Ele se relaciona conosco, Ele nos transforma. Nós sentimos Seu amor, Sua alegria, Sua paz. Então, esta mensagem tem por objetivo quebrar em nossos corações certas barreiras que podem impedir de vivermos o Evangelho na sua profundidade. Tirar de nós a superficialidade do relacionamento para que a gente realmente possa submergir exatamente nas águas do Espírito Santo e assim a gente possa entender de fato o que Deus tem para nós e o que Deus é para nós. Falar de culpa é exatamente tentar de alguma forma libertar o nosso coração para que a gente possa entender toda a extensão do amor de Deus. Eu peguei o exemplo de Pedro e poderia usar vários outros. Poderia ir ao jardim, do homem que tinha um relacionamento com Deus, do homem que de uma forma tão especial encontrava-se com Deus todos os dias, do homem que não tinha mais nada a não ser desfrutar de um lugar em que, além de ser perfeito, se relacionava com o seu Criador, e que por uma escolha tudo se perde, em que uma vida que era plena, em um determinado momento se transforma numa vida de sofrimento, de pesar, de dor, de luta, de trabalho. Poderia pegar o próprio Judas. Logo, essa passagem é interessante, esse livro, essa sequência do texto é interessante porque nós vamos ver dois personagens que em determinado grau passam por um mesmo sentimento. Um soube lidar de uma forma, o outro escolheu outro caminho. E essa questão, ela perpassa todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é exatamente um corte histórico em que essa relação entre culpa, entre sacrifício e culpa, perpassa toda a história. Lembramos dos sacrifícios, lembramos de todo o planejamento que Deus deixa ao povo para que pudesse ser estabelecido um relacionamento em que havia uma relação de pecado, punição, em que havia uma relação de desvio e de castigo. Isso o Antigo Testamento trata do início ao fim, de um povo que Deus
resgata de um povo que Deus imprime sua santidade e que estabelece um pacto com leis que não poderiam ser infringidas. E uma vez infringidas, sofreriam castigos. E aqui eu não quero falar exclusivamente sobre a culpa baseada na lei. Eu não quero focar na culpa, naquilo que de punição ela gera. Eu quero falar da culpa como um sentimento que nos abate o tempo inteiro, da qual nem sempre sabemos lidar com ela. Falando do ponto de vista pessoal, das culpas que carregamos, dos sentimentos que nós carregamos todos os dias, que podem se manifestar das diversas formas. Todos nós sentimos culpas que a gente pode considerar leve, quando, por exemplo, uma dieta que eu não comecei, ou de uma dieta que eu quebrei. Nós sentimos culpa porque falamos uma coisa com os nossos filhos que era para o bem deles, mas que talvez pudesse ser feito de outra forma, e aquilo gera em nós uma culpa. Poxa, eu poderia ter feito de outra forma. De uma discussão entre casais, que eu falei determinada coisa, não deveria falar. De determinado ato, que por mais simples que seja, mas me gera um desconforto, um remorso, porque eu poderia fazer diferente. De escolhas, de coisas que eu poderia, de decisões que eu podia ter tomado aqui, que poderiam determinar coisas, até das coisas mais simples, como que caminho pegar na rua, ou então de coisas mais complexas, com quem vou casar, o que vou fazer da minha vida, o que vou estudar. Podemos ter que lidar com esse sentimento o tempo inteiro. Então não quero falar apenas da culpa, de um pecado necessariamente, vamos tratar também, mas eu quero falar desse sentimento que nós guardamos, que muitas vezes ninguém sabe. Estamos na igreja, mantemos a pose, mostramos talvez uma santidade, mostramos muitas vezes uma força, que muitas vezes fica só na aparência, porque no íntimo do nosso quarto, ou do nosso coração, nós carregamos um peso que para muitas pessoas às vezes é insuportável. Nós vivemos num tempo em que as coisas nos são oferecidas de tal forma, seja uma visão de um sucesso que é quase que obrigatório em tudo, que quando muitas vezes não sabemos lidar com o fracasso. E o fracasso, que pode também ser por uma questão de contingência, uma coisa até mesmo da aleatoriedade, a gente atribui a nós mesmos, por uma escolha que eu fiz, por uma coisa que eu poderia fazer mais. E isso me pressiona, isso me gera um mal, em que, quando você vê, tem pessoas que escolhem o caminho como de Judas, por exemplo. A culpa nos invade porque, é óbvio, somos limitados. A nossa capacidade de decidir, ela é limitada. Não controlamos muitas vezes o nosso futuro em coisas que somos acometidos o tempo inteiro. E são coisas que nós temos que lidar. Existem em nós sentimentos sobre os quais não temos às vezes resposta, e por isso a palavra nos lembra que existe sim uma saída. Eu quero começar falando sobre nós, sobre você, sobre como anda a sua vida e sobre como anda o seu coração, sobre como somos lembrados o tempo inteiro, seja pelos religiosos à nossa volta, seja pela sociedade, seja por quem quer que seja, até mesmo pelo próprio diabo, que nos martela o tempo inteiro um padrão, que nos martela o tempo inteiro um modo de ser, que muitas vezes não seguem, mas que querem impor, que ao invés de gerar em nós satisfação, nos gera sempre o sentimento de que ainda não alcançamos e de que talvez nunca venhamos a alcançar. E essa culpa, ao invés, para alguns que pode parecer que nos motiva a lutar, acaba por nos tirar a alegria e até uma certa certeza de que jamais seremos capazes de alcançar tal feito. Eu lembro muito da passagem de Paulo, em Romanos, no capítulo 7, inclusive há um convite a você
Participe dos nossos estudos de terça-feira, quinzenalmente. Nós estamos tratando sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Nesse momento, nós falamos sobre obras da carne no último encontro, falaremos sobre o fruto do Espírito na próxima. E eu sempre gosto de lembrar, de trazer à memória esse texto, até quando eu penso sobre mim, porque ali está um homem, que é um dos grandes heróis da fé, que é um homem que levou o Evangelho a lugares até então desconhecidos, é um homem que escreveu boa parte dos livros do Novo Testamento, um homem que é para ser considerado um dos grandes homens da história do Evangelho, mas que também tinha seus momentos, que também tinha seus questionamentos, mas que também tinha que conviver com sentimentos o tempo inteiro, que o lembrava exatamente de quem ele era. Em Romanos capítulo 7, você vai ver o Paulo que vai descrever exatamente a guerra que todos nós temos, em que muitas vezes queremos fazer o bem e não fazemos, de que como o pecado nos lembra o tempo inteiro quem somos, e como ele mesmo vai falar, miserável, da nossa incapacidade por nós mesmos de superar todos esses males que praticamos, de sermos incapazes de superar toda a culpa, toda a consequência dos nossos atos. Mas o mesmo Paulo vai lembrar exatamente quem é que faz com que ele supere tudo isso, saiba conviver com tudo isso, porque ele sabe exatamente o remédio para vencer a culpa. No mesmo texto, ele diz: mas quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai falar de uma pessoa que você conhece, mas que você precisa confiar nele, Jesus Cristo. É Ele que pagou o preço e que permitiu com que aquele que não tinha nenhum mérito, que não tinha nenhum valor, aquele que não tinha nenhuma possibilidade de vencer, de ser, de conquistar, de se livrar, pudesse assim vencer, conquistar, ser, vencer. É Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é Ele que nos lembra quem somos, mas acima de tudo confirma quem Ele é. Nós somos miseráveis sim, porque o pecado de fato nos afasta dele, mas entretanto quando eu confio na sua graça, quando eu confio no seu amor, eu entendo que a culpa que me aflige, o peso do pecado e das minhas escolhas, não são maiores do que o amor, do que o perdão, daquilo que ele me deu. Não importa se a opinião alheia diz sobre mim que eu não posso, que eu não vou, que eu não mereço. Eu confio no amor de Jesus, que diz para mim que eu mereço, que eu posso, que eu sou amado. Talvez você esteja cansado de ouvir isso, que isso fique no teu coração gravado, que isso fique no seu coração bem claro. Pode o homem, pode a sua consciência, pode o diabo dizer que o que você fez é imperdoável, dizer que o seu ministério está morto, dizer que o pecado que você cometeu, você jamais vai poder desfrutar de novo daquilo que sequer um dia você teve. Como diz a palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aquilo que me traz esperança e fé é saber que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Então você vai vencer. Você vai vencer a culpa, você vai vencer todos os prognósticos negativos que lançaram sobre sua casa, sobre sua vida, porque sobre você não há nenhuma maldição que algum homem tenha lançado, ou praga, que possa prevalecer diante da mensagem da cruz, porque Ele se fez maldito para que eu pudesse ser salvo.
Ele se fez maldito para que eu pudesse ser perdoado. Ele se fez maldito para que pessoas que podem ser vis aos olhos do mundo pudessem não só serem salvas, mas serem poderosamente usadas por Ele. Você é usado por Deus não por seu mérito, mas porque o amor de Deus abunda sobre sua vida e Ele te possibilita a viver tudo aquilo que a palavra diz. E se a palavra diz que você pode, você pode. A culpa que me aflige não pode ser maior do que o perdão que Ele sobre mim derramou. Diz a palavra, em João capítulo 14, versículo 26 e 27, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Esse texto traz algumas verdades que a gente não pode deixar passar. Primeiro, o Espírito Santo nos lembrará tudo aquilo que o Senhor disse. Ele confirmará cada palavra que o Senhor disse. Não importa o que tenham dito sobre você, por isso não importa como o seu coração, nesse momento, com peso, angustiado, não importa se no teu coração, nesse momento, existe fraqueza e desespero, existe no teu coração um sentimento de se colocar tão pequeno, porque olha para os outros e fala assim, eu jamais serei usado, porque meu pecado é grande, porque eu não tenho capacidade, porque é isso e aquilo. O Espírito Santo, Ele invade teu coração para te lembrar que quem te chamou foi Jesus, quem vai te capacitar é Jesus, e não há ninguém que possa dizer que você não pode, porque se a palavra diz que você pode, se aquele que te chamou, aquele que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir, aquele que é poderoso, aquele que não só, que não trabalha não só no querer, mas também no efetuar, é esse que te chamou, é esse que te redimiu, e é esse que vai te usar poderosamente na sua casa, e seja onde for. A minha confiança está firmada apenas no único que pode realmente transformar a minha vida e me amar incondicionalmente. E isso tira de mim o peso. E isso tira de mim toda a dúvida quanto aonde eu posso chegar e o valor que eu tenho. Não importa se as pessoas te desprezam. Não importa se a sua mente é martelada o tempo inteiro por aquilo que você fez. Descanse teu coração, confie nas promessas de Jesus e que o Espírito Santo te lembre sempre o alto preço que Jesus pagou por você e que isso seja a garantia de que você tem valor, sim, de que sua família tem valor, sim, e ninguém vai arrebatá-lo da mão dele. Ele ainda continua, eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Eu não lhe dou a paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é sempre frágil. Ela está sempre sob a preocupação de um ataque iminente. A paz de Deus é a despeito de todas essas batalhas que temos que lidar todos os dias. É muito louco falar sobre isso, mas existe uma coisa no coração. Você olha para a Bíblia e você vê que como esse texto ele se concretiza. Que como pessoas que enfrentaram tribulações tão grandes, ainda assim, tinham coragem de prosseguir. A paz não está na ausência da guerra. A paz é exatamente o combustível para vencê-la. Porque a paz me traz o foco para que eu olhe para as circunstâncias e entenda que eu irei superá-las. Que pode estar caindo o mundo à minha volta, mas a minha certeza no meu Salvador me faz enxergar que o futuro que Ele tem para mim está intacto. Que a promessa que Ele fez para mim vai se cumprir. De que ninguém pode quebrar aquilo que Ele fez e que Ele faz por mim até hoje.
e assim será para sempre. Receba a paz de Jesus no teu coração. Mas como isso? Amado, existe uma coisa na fé, e isso é uma coisa que jamais a gente será reconciliável com um conceito mundano, secular, vamos dizer assim. A fé, ela quebra toda a lógica. Paulo vai falar isso aos coríntios. Ele não foi a eles com palavras persuasivas, com argumentos lógicos. A palavra que ele levou foi o Cristo crucificado. O mundo não consegue conceber um amor incondicional, porque no mundo em que habita o ódio, as trevas, isso será sempre inconcebível. Nós vivemos sempre na desconfiança de que o outro fará, se vale a pena entrar em determinados relacionamentos, se vale a pena entregar E quando você vive a vida inteira sobre a suspeita sobre o outro. A fé é exatamente essa coisa louca que a razão jamais irá conceber. A fé me leva a entregar tudo que sou a alguém que me oferece aquilo que o mundo jamais vai oferecer. De um amor que o mundo jamais vai... Por isso que é tão difícil a gente conceber, porque esse amor, ele é apenas um traço do que observamos no mundo. Alegria que é completamente inconcebível no conceito secular. Uma paz que o mundo jamais vai poder entender. Eu lembro dos mártires. Eu lembro de Estevão. Amado, alguém que abre mão da sua vida pelo Evangelho, que mal nenhum fez a alguém, que a única coisa que cometeu foi defender aquilo que acreditava, que é agredido, que é zombado, que no seu último momento, ele, ao invés de amaldiçoar aqueles que malfaziam a ele, abençoa-os. Isso é paz, em que o seu coração não há lugar para rancor, em que no seu coração não há lugar para mágoa, ainda que seja levada ao extremo. Essa é a paz. É você estar aí na sua casa, com todas as restrições, com todas as privações, mas você consegue olhar para si mesmo e falar assim: eu sou um filho de Deus e Deus me ama, e que como é bom ser chamado de seu filho, Pai. Não importa o que me façam, os meus olhos estão voltados para Ti, meu coração está inclinado apenas a Te ouvir, e a Tua palavra que me basta. É essa paz que precisa estar no seu coração. E uma vez essa paz inundando seu coração, não haverá espaço para que você até mesmo olhe para si. É bom lembrar também que muitas vezes a culpa que nos aflige não é a nossa culpa só, mas também a culpa do outro. Existe uma frase do Milor Fernandes, de um jornalista, que ele fala que errar é humano, mas botar a culpa nos outros também. E em algumas pessoas, a culpa dos outros é sempre o motivo, acaba sendo sempre a justificativa para que eu não tome nenhuma atitude, para que eu fique na minha, porque a lógica que todos nós aprendemos, e que não vou negar que faz uma certa razão, ele que fez, ele que reconheça, ele que me procure. Se ele que fez, o problema é dele, eu não tenho que fazer nada, eu não fiz nada a ninguém,
E aí vem a lógica do Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho só faz sentido na sua comunidade. A fé cristã é uma fé comunitária. Por isso ansiamos estar sempre juntos. Por isso lutamos o tempo inteiro para estarmos juntos. O amor só se manifesta a partir do outro. A solidão é completamente, claro que por um breve momento sim, mas a solidão é incompatível com o Evangelho. Porque aqueles que creem no Evangelho querem o tempo todo praticar este Evangelho. E se pratica o Evangelho exatamente exercitando, ou na verdade, vivendo em comunhão com os outros. E aqui somos desafiados. A nossa tendência carnal é sempre apontar os erros dos outros. Se não sabemos lidar com as nossas culpas, também não sabemos lidar com as culpas dos outros. O tempo inteiro somos desafiados. Sempre que olhamos para nós, a gente sempre procura saber a gente sempre procura se analisar. E quando a gente reconhece os nossos erros, muitos de nós, por exemplo, não posso falar de todos, mas a gente sempre quer buscar a Deus e pedir desculpa e perdão e misericórdia, Deus nos perdoe. Mas quando se trata da culpa dos outros, a gente sempre lembra do castigo. E quando essas pessoas são castigadas, a gente sempre lembra, olha, bem feito, viu? Mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Deus é justo. E aí a gente joga por terra tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente deixa de exercer algo fundamental que se chama misericórdia. E essa misericórdia, como eu sempre gosto de lembrar, que está muito clara na oração do Pai Nosso, a gente esquece de que essa misericórdia deve ser exercida na mesma proporção que queremos que Deus assim faça conosco. E isso vai direto ao que é o Evangelho. A gente, como eu disse, é obviamente razoável que aquele que fez pague. O mundo é assim. Existem leis penais. Existem leis que estabelecem. E aí vem Jesus e quebra toda essa lógica, logo, é óbvio, dentro da nossa convivência, em que ele não só fala para amar ao próximo, mas para amar o inimigo, para oferecer a face, para caminhar ainda mais. E isso nos faz lembrar algo muito importante. Sabe como provamos a existência de Deus nessa terra? É através das vidas que foram transformadas por Ele. Sabe como provamos que Jesus o que Ele realmente veio e fez? É quando as pessoas conseguem observar exatamente Jesus em nossos atos. E isso não é uma coisa que se negocie. Isso não é uma coisa que a gente simplesmente podemos abrir mão. Tiago vai falar, não adianta, não só Tiago, mas a Bíblia nos vai lembrar que não adianta você seguir um detalhe da lei e omitir todas as outras. Assim também é o Evangelho. Eu quero fogo, Senhor, eu quero a Tua presença, Deus, mas você quer a presença de Deus como? Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, mas você quer ser transformado aonde? Na sua conta bancária, nos seus relacionamentos, ou você quer realmente a transformação, que ela vem de dentro e quebra todas as tuas bases, que até então você defendia, e estabelece sobre você novos parâmetros, em que aquilo que você achava, aquilo que você pensava, que você defendia, é desconstruído pela graça de Deus, que muda toda a nossa concepção e coloca a gente sobre uma nova forma de ver, e acima de tudo, de enxergar o outro. Assim como nós não devemos aceitar as nossas culpas. Não falo de não aceitar a nossa culpa, mas não deixar que elas nos paralise, nos mate, mas que ela nos leve a um outro nível de relacionamento com Deus. Assim também é com o nosso relacionamento com o próximo.
A fé, ela exatamente desconstrói e nos apresenta uma nova forma de ver, a partir dos olhos de Cristo, a partir dos atos de Cristo, a partir das palavras do próprio Jesus Cristo. Não é fácil, mas é o único caminho possível. A gente sempre ouve uma frase muito interessante, e as pessoas gostam até de postar isso no Facebook, no WhatsApp. Eu acho muito engraçado isso quando eu vejo crente postando. Amém, glória a Deus. Gostam sempre de lembrar a questão do cristal, que quando se quebra, é igual a confiança, que quando se quebra não tem como se reconstruir. Pois bem, isso talvez da ótica do ser humano, sim. Deus está mandando te avisar que da ótica dele, não. A confiança em você, ela é inabalável. A confiança em você continua a mesma, sabendo exatamente quem você é, mas sabendo exatamente como te moldar, te transformar e trazer sobre você uma nova forma de vida, em que não só a sua vida será impactada, mas todos que estão à sua volta não só verão a sua transformação, mas também desfrutarão daquilo que você também vive. Por fim, a culpa, ela também se estabelece no vazio. Quantas pessoas que você conhece que tem que lidar com tantos problemas, com tantos complexos, com tantos pecados, como conduzem a sua vida, e que não conseguem mudar, em que não conseguem avançar, em que não conseguem encontrar respostas, e que isso está relacionado diretamente a um vazio de existência, em que elas não conseguem, assim como não conseguem sair, não conseguem ver alguém que possa ajudá-los. Todos nós somos frágeis. Todos nós precisamos de auxílio. Sim, crente toma remédio. Sim, crente adoece. Sim, crente precisa de psicólogo. Mas todos esses recursos, sejam antidepressivos e outras medicações que são necessárias, elas só tratam da nossa carne, elas só tratam do nosso físico, até do psíquico, elas só tratam dessa terra. E aí é óbvio que enquanto houver carne, dentro de nós haverá sempre uma batalha que nos inclina o tempo inteiro a lembrar realmente quem somos. A diferença é que se não houver alguém que lembre a você que não é sobre você, se não tiver alguém que lembre a você que a sua vida é muito mais daquilo que você mesmo vê, a tendência é ver aquilo que os números dizem, de suicídios, de separações, de pessoas que se encontram em depressão, sim, mas que simplesmente não conseguem ver qualquer saída. Uma coisa é você ter que conviver com você mesmo. Eu tento conviver comigo mesmo e é insuportável. Minha esposa é testemunha, mas eu tenho convicção de que mesmo desse jeito, eu sou amado por Deus e escolhido por Ele. Em que quando minha confiança no homem, em que quando a minha confiança, até mesmo sobre mim, ela se esvai, ainda assim resta a minha confiança nele. Então, quando minha alma está angustiada, ainda assim minha esperança está nele. Então eu continuo, sabendo que não terei todas as respostas, mas eu preciso apenas de uma. Eu apenas confio que aquele que me chamou, que me salvou, continua ao meu lado, me sustentando.
Eu confio nas palavras de Jesus, em que Ele vai dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu confio que quando não há um ombro a encostar, eu sei que eu posso ir até o meu Jesus e Ele vai me consolar. E Ele não só me consola pelas suas palavras, mas quando eu olho para a sua palavra, eu sei que Ele sofreu. Ele teve que lidar com aqueles que o negaram, com aqueles que o traíram. Ele teve que lidar com tudo aquilo que de ruim o ser humano tem a oferecer. Mesmo assim, não desistiu. Então, quando eu me debruço sobre Jesus, eu consigo perceber que Ele me mostrou que é possível vencer. Não mais fiado nas minhas certezas, não mais fiado no meu mérito, mas apenas confiando nas suas palavras. Isso tira de mim o orgulho, a soberba, isso tira de mim o vazio, porque quando eu confio, eu entendo que no meu coração pode faltar tanta coisa, mas eu sei que lá no fundo tem Ele. Que eu sei que Ele levou sobre si as minhas transgressões, as minhas. Então a culpa que tenta me assolar todos os dias, eu a anulo exatamente confiando na promessa que Ele fez. Não só na promessa, mas no ato de amor, no seu sangue vertido na cruz, na sua vida, que ali foi posta em sacrifício por minha causa. Então todo esse vazio, de não encontrar resposta, de me sentir que não sou amado, reconhecido, respeitado, que não me pertenço a nenhum lugar, isso tudo se vai, porque eu confio, porque pode me faltar todas as coisas, mas eu posso estar naquele momento da maior solidão possível e olhar, e tem uma pessoa que provou todas essas coisas, que diz para mim: filho, continue. Eu posso estar no meio de um monte de pessoas que dizem que eu não tenho valor algum, eu posso passar por essa igreja todos os dias e ninguém me dá nem o paz do Senhor, mas eu sei que aquele que me faz vir aqui é exatamente aquele que foi na cruz do Calvário, que levou sobre si as minhas transgressões. Então no meu coração não há espaço para que a culpa me domine, mas eu confesso os meus pecados, eu me arrependo dos meus erros e confio que o seu amor é mais do que o suficiente para que eu continue. Se você não tem um motivo para viver, eu lhe apresento um. O autor da vida te ama. O autor da vida jamais esqueceu de você. O autor da vida jamais disse a você: eu acredito que você não tem valor algum. O autor da vida simplesmente te escolheu. E a despeito de qualquer opinião dos outros, Ele vai continuar contigo, e Ele é poderoso para te salvar. Apenas confesse, apenas se arrependa, e descanse o teu coração, porque a tua culpa não é maior do que o amor de Jesus por você. O Pedro, que nós lemos aqui, aquele Pedro que o nega, e que teve que chorar amargamente de remorso por tudo que fez, chegou até mesmo a jurar, e isso para o judeu era muito forte. Esse mesmo Pedro, de inconstâncias, de atos nobres, mas ao mesmo tempo de infantilidades e imaturidades, esse mesmo Pedro foi transformado. Esse mesmo Pedro é o que prega, e uma multidão se rende a ele, a Deus. Então não importa o que você fez lá atrás, não importa o que você fez nesse momento, até esse momento, a tua história não termina aí. O diabo e você mesmo, talvez só lhe cabe saber sobre seu passado mesmo, porque é óbvio que você não sabe nada sobre seu futuro, por mais que você tente planejá-lo, as coisas podem não sair como planejado. Mas eu creio num Deus que conhece exatamente e sabe muito bem qual será o meu futuro. Então, sobre todos os prognósticos que os homens possam ter lançados, até mesmo sobre os prognósticos que no seu coração hoje habita, de que você não vai, de que você não pode, de que não há espaço para você, confie nos planos de Deus sobre a tua vida.
Se habita no teu coração rancor, Deus está te chamando hoje para que você desfrute da graça de Deus, que limpa e purifica o teu coração e faz com que o teu coração habite exclusivamente o Espírito Santo dele, que não só te perdoa, te santifica, mas que também te lembra em todas as circunstâncias quão importante você é para Deus. Não importa se hoje você está fraco, a graça de Deus é o bastante. Como Paulo mesmo disse, se o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, na sua limitação, na sua fraqueza, nesse momento que você hoje enfrenta, no vale que você tem que passar, ele é maior que o vale. Ele é maior que a sua culpa. Ele é maior que a dor, que o rancor, que o remorso. Enquanto você nutrir o remorso e a culpa, você será incapaz de enxergar o sacrifício de Jesus por você na cruz do Calvário. Enquanto aquilo que você fez determinar o seu modo de enxergar o futuro, você não vai conseguir perceber a profundidade, a extensão, a largura do amor de Deus por você. Desfrute da paz de Deus, que excede todo entendimento. Que paz é essa? Amada, ela excede todo entendimento. Qualquer tentativa de mensurar aquilo que Deus faz é inútil. Qualquer tentativa de tentar mensurar seu amor é inútil. Qualquer tentativa de tentar mensurar seu tamanho é inútil. Por isso apenas confie. Por isso apenas descanse. Por isso apenas reconheça que assim como eu e assim como Pedro, nós precisamos nos arrepender e confiar no amor de Deus. A fé, ela me traz exatamente a perspectiva de Deus sobre mim. Porque a fé não é apenas acreditar no que vai acontecer. É exatamente confiar no que Deus pensa sobre mim. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa, nessa noite, receber de fato a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que no seu coração possa ter uma certeza. Enquanto Deus disser que vai acontecer, confie. Enquanto Deus disser, e na verdade enquanto não, se Deus disse que você é um filho amado, ninguém pode desprezar sua vida. Deus abençoe você, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos, ó Pai, agradecidos por esses momentos, pedindo a Deus que o Senhor fale ao coração de cada alma que nesse momento está angustiada, seja pelas incertezas que assolam a sua vida e que muitas vezes gera culpa, porque elas podem achar que estão sem fé, que elas possam apenas confiar que tudo aquilo que o Senhor tem para elas continua intacto. Sua soberania dá a garantia do tamanho do seu poder e de que basta uma palavra sua para que todos os fundamentos da terra tremam. Aquelas pessoas, Pai, que nesse momento se encontram assoladas por seus feitos, por seus pecados, que eles possam receber a paz de Deus e a confiança de que confessarem seus pecados, o Senhor é justo para perdoá-los. Aqueles, Pai, que são assolados por suas escolhas passadas, que eles possam ser inundados por sua graça, Deus, e que eles possam confiar que o seu amor é maior que tudo, inclusive que o passado deles. E que todos, Pai, todos nós, possamos descansar em Ti, sabendo que o seu amor é o bastante para nós, para que a gente continue firme, alegres e em paz, sabendo que nós somos mais do que vencedores, não por nossa força, não por nossos méritos,
mas pela imensidão do seu amor por nós. Nos dê o resto de noite abençoado, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Paz.